Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Amém? Vou repetir. Versículo 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Irmãos, enquanto eu meditava na palavra do Senhor, enquanto eu buscava algo para trazer à igreja, o Senhor antes já ministrava ao meu coração algo que tem acontecido nos dias de hoje. Antes de eu voltar a pregar, o Senhor já falava comigo diversas coisas que têm acontecido nos últimos tempos. O Senhor tem me mostrado, o Senhor tem me revelado algumas coisas, e hoje eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem revelado ao meu coração, aquilo que o Espírito de Deus tem me passado nesse tempo, ao qual eu estava em preparação para estar novamente perante a obra do Senhor. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, ao qual nós lemos, que Deus fez o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança para dominar sobre a terra, para dominar sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes que estão na água, sobre toda a terra o homem foi criado para dominar. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Sabemos que Deus é um Deus forte, sabemos que Deus é um Deus poderoso, sabemos que o nosso Deus é benigno, misericordioso, bondoso, tem prazer em nos abençoar, é o nosso Pai Celestial. Existem várias qualidades para definir Deus aqui nessa noite. Nós sabemos que Deus é maravilhoso, mas sabemos também que Deus é juízo e fogo consumidor. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que Deus colocou o homem na terra e falou para o homem: subjugue sobre a terra, domine sobre a terra. E o que nós temos visto nos dias de hoje é algo completamente diferente do que Deus deixou na sua palavra e que designou o homem para fazer na terra. O homem foi chamado para dominar. É isso que eu quero que a igreja entenda nessa noite, porque é o que Deus falou no meu coração. Deus está querendo falar o seguinte: o homem foi criado para dominar, o homem foi criado para subjugar sobre a terra. E o que vem acontecendo nos dias de hoje? Temos visto o homem ser dominado por um copo de cerveja, temos visto o homem ser dominado por uma guimba de cigarro, temos visto o homem ser dominado por uma pequena pedra chamada crack, temos visto o homem ser dominado por uma guimba de cigarro de maconha. Temos visto o homem ser dominado por diversas coisas que não foram criação de Deus e que agora o homem está na mão de Satanás. Nós vemos que com o aumento da maldade, o amor de muitos se esfriou. Nós vemos que na terra, quando ligamos a televisão, vemos nitidamente... Peço perdão aos irmãos, pedir ao diácono que possa arrumar água para mim lá, alguém, por favor. Temos visto que o diabo tem imperado sobre a terra, e quando ligamos a nossa televisão, um exemplo de hoje, quando eu saí de casa, eu passei do meu quarto e minha esposa estava assistindo da Atena, um estrupo, passando sobre o estrupo que tinha acontecido. Então nós temos visto, nesses últimos dias, aqueles que têm visão espiritual, aqueles que servem ao Senhor Jesus, nós temos visto que o diabo ele tem imperado sobre a terra por permissão de Deus. Temos visto que o homem ele foi chamado para dominar e tem sido dominado. O homem não está cumprindo aquilo que o Senhor o chamou para fazer, que é dominar sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias. Peço perdão aos irmãos.
Deus. Glória a Deus. Aleluia! Sou glória! Então temos visto Glória! que o aumento da maldade, o amor de muitos se esfriou. São diversas coisas que têm acontecido sobre a terra, que são nítidas aos nossos olhos, que não sou eu que estou falando, é uma coisa nítida aos nossos olhos. Nós temos visto que o diabo, ele tem reinado aqui na terra. Nós sabemos que é por permissão de Deus, mas ele tem reinado sobre a terra. A Bíblia diz que com o aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. E é isso que está acontecendo. O homem, você vê, o filho tem matado o pai tem matado o filho. O filho tem morrido primeiro que o pai, né? A gente tem visto que nesses últimos dias o filho é desobediente aos pais, não tem mais aquela reverência que a gente tem de dar bênção ao nosso pai, à nossa mãe. O filho já não obedece mais o pai e a mãe. É uma coisa que tem acontecido como se fosse uma reação em cadeia, mas só aumentando a maldade. Se você for parar para analisar, as coisas não têm melhorado, as coisas têm piorado na face da terra. O diabo, ele está caminhando com passos largos para cima do homem e está escravizando o homem em diversas coisas, até numa pequena pedra. Olha para você ver, o homem foi criado para dominar sobre a terra. O homem foi feito imagem e semelhança de Deus, e o homem está sendo dominado por uma pedra, por uma quimba de cigarro. O homem tem sido dominado. Isso, aos olhos de Deus, eu posso conjecturar que Deus, ele se sente, ele está triste. Deus, ele está chorando nos altos céus com isso que está acontecendo, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, e Deus tem visto o homem ser dominado por tantas coisas que não foi ele que criou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Essa palavra é uma palavra de despertamento. Essa palavra é uma palavra que Deus já tinha ministrado ao meu coração para estar passando para a igreja. E nessa noite Ele me deu essa oportunidade. Então, são diversas coisas que nós temos visto. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia em 2 Timóteo, que eu vou comprovar para os irmãos aquilo que eu tenho falado, e os irmãos vão poder também comprovar perante a palavra de Deus, que o que está acontecendo é um sinal do fim dos tempos. Aleluia, Jesus. Glória! Glória! 2 Timóteo, Novo Testamento. Depois de 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. A impiedade dos últimos dias. Aqueles que achavam podem dizer amém? Amém! Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, ou no ditado popular, avarento é mão de vaca, não voluntário a ajudar, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente ao pai, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniador, sem domínio próprio, cruel, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então, irmãos, é isso que está acontecendo nos dias de hoje. A palavra de Deus nos diz o que o homem seria nos últimos dias. E é isso que temos visto. O homem mais amante dos prazeres do mundo do que amigo de Deus. O homem, ele tem mais amado o mundo do que amado a Deus. Isso é bíblico, é algo que tem acontecido. Mas aonde Deus quer chegar nessa noite com essa palavra? Vamos lá em Gênesis, capítulo 6. Versículo 5. Glória, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória!
Versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Cortou o coração de Deus. Na minha tradução está dizendo que isso cortou o coração de Deus. Foi aquilo que eu quis conjecturar. Deus, ele está chorando. Deus, ele tá como homem, triste de ver a humanidade que ele criou, imagem e sua semelhança, ser dominado por uma guimba de cigarro. Um exemplo simples. Vê se pode, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Nós, como os cristãos, que somos libertos, apesar de estarmos num processo de libertação a cada dia, nenhum de nós aqui poderia se ver dominado por uma guimba de cigarro hoje, corretamente? Nenhum de nós. A igreja, ela está liberta, mas tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que são escravas de um copo de cerveja, tem pessoas que são escravas de uma pedra de crack, entendeu? A coisa tem só aumentado. Agora foi inventada uma nova droga chamada Oxy. O crack, ele mata acho que em 3 anos, o Oxy mata em 1 ano. A pessoa começou a usar em 1 ano, ela está morta. Então, aonde Deus quer chegar nisso tudo? Disse o Senhor, versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou-lhe benevolência. O que tem acontecido? Deus, ele tem permitido o diabo reinar nessa terra. E por legalidade, o diabo tem matado muitas pessoas e levado muitas pessoas para o inferno. Porque essas pessoas estão dando o quê? Legalidade para o diabo. Deus, ele, como Pai, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos aconselha, ele nos dá 1, 2, 3, 4, 5 chances. Mas para cada pessoa é de uma forma. Deus pode me dar 3, 4, 5 chances e a você uma. A gente vê pessoas que estão na igreja a vida toda, ela sai e é ceifada. A gente vê pessoas afastadas que ficam 10, 15 anos e não morrem e depois voltam para a casa do Senhor. Mas Deus, ele tem permitido o diabo reinar na terra, porém o diabo tem ceifado muitas vidas, porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Deus, quando teve o seu coração cortado, quando Deus ficou triste por ver a sua imagem e semelhança, ter se desviado para o caminho do mal, ter visto a sua imagem e semelhança, fazer aquilo que ele não mandou, aquilo que ele não pediu, aquilo que ele não ordenou o homem a fazer, Deus teve o coração cortado e se irou e falou: farei desaparecer da terra todos os homens, animais pequenos e aves do céu. Ou seja, nos dias de hoje, passando para os dias de agora, se você for analisar essa passagem, era para Deus destruir a terra, porque a maldade já chegou às narinas de Deus. A maldade que tinha nessa época, para de hoje, não chega nem aos pés. É só você ligar a sua televisão que não tem mais o que falar. É só você ligar no jornal que você vai ver isso. Então, mas por que Deus ainda não destruiu a terra? Mas por que Jesus ainda não voltou? Por que Deus não fez como na época de Noé? Não mandou um dilúvio e destruiu toda a terra? Vai lá em Gênesis, capítulo 8, capítulo 9. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 9, versículo 11. Somente por causa desse versículo, Deus ainda não destruiu a terra. Porque naquela época, com o aumento da maldade, Deus teve o seu coração cortado, se irou-se e mandou o dilúvio sobre a terra. Somente Noé e sua família foi preservada porque Noé era fiel a Deus.